O sol de dezembro queimava impiedoso sobre as estradas empoeiradas de Uberaba, quando Isadora Vasconcelos percebeu que havia se perdido completamente. O GPS do seu celular havia parado de funcionar há quilômetros, e agora ela caminhava pela terra vermelha que grudava em suas botas, carregando apenas uma mochila com água e alguns instrumentos básicos de veterinária que sempre levava consigo. Aos 22 anos, Isadora estava no 5º período do curso de Medicina Veterinária na UFTM, em Uberaba mesmo, mas havia decidido passar as férias de dezembro visitando fazendas da região para ganhar experiência prática. O problema é que sua teimosia característica a havia levado a aceitar a indicação de uma estrada rural que, segundo o dono do posto de gasolina, era um atalho certeiro. Agora, com o calor intenso fazendo ondas na paisagem, ela começava a questionar essa decisão. A sede apertava sua garganta, e o cheiro de terra seca impregnava suas roupas. Isadora parou sob a sombra rala de um pequeno ipê para beber um gole de água, quando avistou ao longe uma porteira de madeira maciça, imponente, que se destacava na cerca que se estendia até onde a vista alcançava. Sem hesitar, dirigiu-se para lá, determinada a pedir informações e orientações. A propriedade que se estendia além da porteira era impressionante. Pastos verdejantes se alternavam com currais bem estruturados, e ao longe ela podia ver uma casa grande de estilo colonial que denunciava a prosperidade do lugar. Gado Nelore se espalhava pelos campos, e o som distante de um rio corria paralelo à estrada de terra vermelha que serpenteava pela propriedade. Isadora estava prestes a gritar, "Com licença!", quando o som de cascos se aproximando a fez virar-se. Um cavalo alazão magnífico emergia de uma curva na estrada interna, e sobre ele um homem que imediatamente captou toda a sua atenção. Alto e imponente, com ombros largos que preenchiam perfeitamente a camisa de trabalho azul, ele cavalgava com a naturalidade de quem nascera montado. O chapéu de couro protegia parte do rosto, mas ela podia ver olhos escuros que a estudavam com uma intensidade perturbadora. O cavaleiro aproximou-se lentamente, e Isadora sentiu uma estranha aceleração no peito. Havia algo magnético naquele homem, uma presença que dominava o ambiente ao redor. Quando ele finalmente parou o cavalo a poucos metros de distância, ela pôde ver claramente o rosto que se escondira sob o chapéu. Traços marcados pelo sol e pelo tempo, uma barba bem feita que contornava uma boca firme e aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através dela. "Está perdida?" A voz era grave, com um tom que misturava autoridade e algo que ela não conseguia identificar. Não era exatamente hostilidade, mas também não era gentileza. Isadora endireitou os ombros, uma reação instintiva diante do que percebia como desafio. Sua coragem impulsiva, que sempre a metera em situações interessantes, falou mais alto que a prudência. "Estou procurando a fazenda Santa Helena. O senhor poderia me dar informações?" O homem desmontou com um movimento fluido e se aproximou da porteira sem abri-la. De perto, ele era ainda mais impressionante, e Isadora precisou inclinar ligeiramente a cabeça para encontrar seus olhos. A proximidade trouxe o cheiro masculino de couro, cavalo e uma colônia discreta que de alguma forma combinava perfeitamente com aquele ambiente rural. "A Santa Helena fica a 15 quilômetros daqui." Ele fez uma pausa estudando-a de cima a baixo. "Mas o que uma jovem da cidade quer numa fazenda de gado? Está perdida há muito tempo." O tom continha uma pitada de ironia que fez Isadora franzir o senho. Havia algo condescendente na forma como ele pronunciara jovem da cidade, como se fosse sinônimo de incompetência. "Sou estudante de veterinária e estou visitando propriedades da região para aprender sobre manejo de gado." Ela ergueu o queixo desafiantemente. "E não sou tão jovem assim, nem tão incompetente quanto o senhor parece pensar." Por um instante, algo que poderia ser diversão passou pelos olhos dele, mas desapareceu tão rapidamente que ela quase duvidou de ter visto. "Veterinária." Ele repetiu a palavra como se estivesse provando seu sabor. "E que experiência você tem com gado Nelore?" "Experiência prática ainda estou adquirindo, mas tenho base teórica sólida e..." Isadora parou, percebendo que estava se justificando para um completo estranho. "Escute,
Eu só quero saber como chegar a Santa Helena. Pode me ajudar ou não? O homem cruzou os braços e ela notou que mesmo naquele gesto simples havia uma elegância natural, uma confiança que vinha de quem estava acostumado a ser obedecido. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que Isadora não conseguia compreender completamente. Siga por esta estrada por 5 quilômetros até a bifurcação. Pegue à direita e continue por mais 10 quilômetros. Não tem como errar. A voz dele havia se tornado mais neutra, quase fria. Obrigada. Isadora virou-se para partir, mas algo a fez hesitar. Talvez fosse a forma como ele a observava, como se estivesse avaliando cada um de seus movimentos. Ou talvez fosse sua própria natureza teimosa que a impedia de simplesmente ir embora. Esta é sua propriedade? É. É uma fazenda bonita. Ela olhou ao redor, genuinamente impressionada com a organização e cuidado visíveis por toda parte. Quantas cabeças de gado? Por que quer saber? A pergunta direta a pegou de surpresa. Havia desconfiança na voz dele, como se ela fosse uma ameaça de algum tipo. Curiosidade profissional. Estou aqui para aprender. O homem estudou-a por mais alguns segundos antes de responder. 3.000 cabeças. Nelore puro de origem. Algumas das melhores linhagens do país. Isadora assoviou baixinho, impressionada. Isso é uma operação considerável. O senhor deve ter uma equipe veterinária bem estruturada. Tenho. A conversa claramente havia chegado ao fim pela vontade dele, mas Isadora sentia uma curiosidade ardente sobre aquele homem misterioso e sua propriedade impressionante. Havia algo nele que a intrigava profundamente, uma contradição entre a rudeza aparente e momentos fugazes de algo mais suave que ela entrevira em seus olhos. Bem, obrigada pelas informações. Ela ajustou a alça da mochila no ombro. Tenha um bom dia. Quando começou a se afastar, ouviu a voz dele atrás de si. Tome cuidado na estrada. E leve mais água da próxima vez que resolver se aventurar sozinha por aqui. Havia uma preocupação genuína naquelas palavras que a fez virar-se novamente, mas ele já estava montando no cavalo alazão. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Isadora teve a estranha sensação de que algo importante havia acabado de acontecer, embora ela não soubesse exatamente o quê. Ela o observou cavalgar de volta pela estrada interna da fazenda, até que ele desapareceu, atrás de uma elevação do terreno. Só então começou a caminhar na direção indicada, mas sua mente permanecia completamente ocupada com o encontro que acabara de ter. Havia algo fascinante naquele homem, a forma como ele comandava não apenas o cavalo, mas todo o ambiente ao redor. A propriedade claramente prosperava sob sua gestão, e mesmo em sua rudeza inicial, ela havia percebido uma inteligência aguçada e uma presença que poucos homens possuíam. E aqueles olhos, havia neles uma profundidade que sugeria histórias não contadas, talvez até mesmo dor escondida. A caminhada até a bifurcação lhe deu tempo para refletir sobre a estranha atração que havia sentido. Não era apenas a impressionante aparência física do homem. Embora ela reconhecesse que ele fosse extremamente atraente, de uma forma máscula e natural, que raramente via na cidade. Era algo mais, um magnetismo que parecia emanar de sua própria confiança e do mistério que o cercava. Quando finalmente chegou à fazenda Santa Helena, Isadora foi recebida calorosamente pelo proprietário, Sr. Carlos Menezes, que a apresentou às instalações e ao rebanho. No entanto, durante toda a visita, seus pensamentos continuavam voltando para o encontro na porteira de madeira maciça. Foi durante o almoço na varanda da casa da fazenda que ela decidiu satisfazer sua curiosidade. Sr. Carlos, o senhor conhece o proprietário daquela grande fazenda a uns 15 quilômetros daqui? A que tem uma porteira de madeira bem imponente? O rosto do fazendeiro mudou sutilmente, adquirindo uma expressão mais séria. Ele trocou um olhar rápido com sua esposa, Dona Rosa, antes de responder. Ah, você deve ter passado pela fazenda São Miguel. É propriedade do Manuel Antunes. O nome caiu no ar como uma pedra em água parada. Isadora percebeu imediatamente que havia algo significativo naquele nome, algo que mudava a atmosfera da conversa. Manuel Antunes? Ele é conhecido na região? É o maior fazendeiro de Uberaba, talvez de toda essa parte de Minas. Senhor,
Carlos falou lentamente, escolhendo as palavras. Homem muito respeitado, mas complicado. Complicado como? Dona Rosa se inclinou ligeiramente para a frente, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo. É um homem fechado, Isadora. Vive praticamente isolado naquela fazenda desde que perdeu a esposa há alguns anos. Mudou completamente depois daquilo. Perdeu a esposa? Acidente de carro terrível. Sr. Carlos balançou a cabeça tristemente. Helena era uma jovem adorável. Todos na região gostavam muito dela. Quando aconteceu a tragédia, Manuel se fechou para o mundo. Antes disso, eles eram um casal muito sociável, sempre participavam das festas da região, eram queridos por todos. Isadora sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. A informação sobre a perda trágica de Manuel explicava muito sobre a tristeza que ela havia entrevisto em seus olhos, sobre a forma cautelosa como ele a havia tratado. Ele tem filhos? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Sr. Carlos e Dona Rosa trocaram outro olhar carregado de significado antes que ela respondesse. Tem 2 gêmeos, Pedro e Paula. Mas é uma situação complicada, Isadora. É melhor não nos metermos nos assuntos dos outros. A evasiva apenas aumentou a curiosidade de Isadora, mas ela percebeu que não seria adequado insistir. O resto da tarde passou em uma névoa de demonstrações práticas de manejo de gado, mas sua mente continuava voltando para Manuel Antunes e para o mistério que cercava sua vida pessoal. Quando se despediu dos Menezes no final do dia, Dona Rosa a puxou de lado. Isadora, você parece uma moça sensata, então vou lhe dar um conselho. Manuel Antunes é um homem bom, mas muito machucado. Se por acaso seus caminhos se cruzarem novamente, tenha cuidado. Ele já sofreu demais e não merece mais dor. As palavras ecoaram na mente de Isadora durante toda a viagem de volta para Uberaba. Havia uma urgência naquela advertência que sugeria que Dona Rosa havia percebido algo na forma como ela perguntara sobre Manuel. E talvez tivesse mesmo percebido, porque Isadora não conseguia tirar o fazendeiro misterioso de seus pensamentos. Naquela noite, em seu pequeno apartamento próximo à universidade, ela se pegou pesquisando sobre a Fazenda São Miguel na internet. Encontrou artigos sobre a excelência do rebanho, reportagens sobre prêmios em exposições agropecuárias e algumas fotos antigas onde aparecia um casal elegante em eventos sociais. Helena Antunes era realmente uma mulher bonita, com sorriso luminoso e olhos gentis. E Manuel? O Manuel das fotos antigas era um homem diferente do que ela havia conhecido. Havia alegria em seu rosto, leveza em seu sorriso. A transformação deve ter sido devastadora. Perder alguém assim, de forma tão súbita e violenta, explicava completamente a armadura de frieza que ele construíra ao redor de si mesmo. E os filhos? Que tipo de situação complicada envolvia 2 crianças que haviam perdido a mãe? Isadora adormeceu com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza crescente de que seu encontro com Manuel Antunes havia despertado algo em seu coração que ela jamais havia experimentado antes. E mais importante, com uma determinação característica de que aquele não seria seu último encontro com o enigmático fazendeiro de São Miguel. 3 dias se passaram desde o encontro na porteira da Fazenda São Miguel, mas Isadora descobriu que era impossível tirar Manuel Antunes de seus pensamentos. Ela havia tentado se concentrar em suas outras visitas programadas a fazendas da região, mas constantemente se pegava relembrando a forma como ele a havia olhado, a autoridade natural em sua postura e, principalmente, a tristeza profunda que ela havia entrevisto por trás de sua fachada rígida. Foi numa manhã de quinta-feira que o destino decidiu interferir novamente em sua vida. Isadora estava tomando café na varanda da pequena pousada onde se hospedava no centro de Uberaba, quando Dona Rosa Mendes, esposa do Sr. Carlos, apareceu apressada, com o rosto carregado de preocupação. Isadora, ainda bem que você está aqui. Preciso falar com você. Dona Rosa, o que aconteceu? Isadora imediatamente se levantou, percebendo a urgência na voz da mulher. É sobre a Fazenda São Miguel. Recebi uma ligação de Carmen, a governanta de lá. Parece que vários cavalos estão adoecidos, e o veterinário da fazenda não está conseguindo descobrir o que é. Dona Rosa segurou nas mãos de Isadora.
Eu sei que você é apenas estudante ainda, mas Carmen disse que Manuel está desesperado. Eles já perderam 2 animais e o resto está piorando a cada dia. O coração de Isadora acelerou, mas não apenas pela preocupação com os animais. A possibilidade de rever Manuel, de poder ajudar em uma situação onde ele realmente precisasse de assistência, despertou nela uma mistura de ansiedade e determinação. Que sintomas os cavalos estão apresentando? Perda de peso, pelagem sem brilho, cólicas recorrentes. Carmen disse que eles parecem estar definhando. Dona Rosa hesitou. Isadora, eu sei que Manuel pode ser difícil, mas se você realmente pode ajudar, posso tentar. A resposta saiu sem hesitação. Tenho alguns instrumentos comigo, e dependendo dos sintomas, talvez eu consiga identificar algo que passou despercebido. Você tem certeza? Manuel Antunes não é homem de aceitar ajuda facilmente, especialmente de alguém que ele considera inexperiente. Isadora endireitou os ombros com aquela determinação inabalável que sempre a caracterizara. Então vou ter que provar que ele está enganado sobre minha competência. O caminho até a fazenda São Miguel pareceu ao mesmo tempo eterno e rápido demais. Isadora dirigia seu pequeno carro pelas estradas rurais com o coração batendo acelerado, pensando nos cavalos doentes, mas também antecipando o reencontro com Manuel. Ela havia passado os últimos 3 dias tentando convencer-se de que a atração que sentira por ele havia sido produto de sua imaginação, mas agora, dirigindo-se para sua propriedade, tinha que admitir que suas lembranças não haviam exagerado nem um pouco o impacto que ele causara nela. A porteira de madeira maciça apareceu à frente, e desta vez Isadora não hesitou em parar o carro e descer para abri-la. Ela havia decorado o caminho até a sede da fazenda a partir das descrições que ouvira, e dirigiu lentamente pela estrada de terra vermelha, observando os pastos e currais com olhar profissional. A propriedade era ainda mais impressionante vista de perto. A organização era impecável, as instalações modernas e bem mantidas, e o gado que pastava nos campos próximos era claramente de excelente qualidade. No entanto, conforme se aproximava dos estábulos, Isadora notou uma movimentação fora do comum, peões indo e vindo com expressões preocupadas. Ela estacionou próximo a um grande galpão e havia acabado de descer do carro quando uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque e avental azul, aproximou-se rapidamente. Você deve ser Isadora. Sou Carmen Delgado, governanta da casa. Dona Rosa me ligou dizendo que você viria. Onde estão os cavalos doentes? No estábulo principal, venha comigo. Carmen começou a caminhar rapidamente e Isadora a seguiu, carregando sua mochila com instrumentos básicos. Dr. Ribeiro está lá, tentando mais uma medicação, mas, francamente, acho que ele não sabe mais o que fazer. Conforme se aproximavam do estábulo, Isadora podia ouvir vozes alteradas vindo de dentro. Uma delas, grave e autoritária, ela reconheceu imediatamente como sendo de Manuel. Já fazem 5 dias que você está tentando tratar esses animais, Ribeiro, e eles só pioram. Quero uma explicação para o que está acontecendo. Senhor Manuel, já lhe disse que pode ser uma infecção bacteriana resistente. Precisamos de mais tempo para... Tempo? A voz de Manuel subiu um tom. 2 cavalos já morreram. Não tenho mais tempo para suas tentativas às cegas. Isadora respirou fundo antes de entrar no estábulo. O ambiente estava carregado de tensão, e o cheiro forte de medicamentos se misturava com o odor natural dos cavalos. Manuel estava em pé próximo a uma das baias, com o rosto tenso e os braços cruzados, enquanto um homem de meia-idade, calvo e com óculos, organizava nervosamente uma maleta de veterinário. Quando Manuel a viu entrar, sua expressão mudou completamente, passando da irritação para a surpresa, depois para algo que ela não conseguiu identificar. O que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse responder, Carmen interveio. Eu pedi para Dona Rosa contactá-la, Sr. Manuel. Ela é estudante de veterinária e talvez possa nos ajudar a identificar o problema. Dr. Ribeiro ergueu a cabeça da maleta, observando Isadora com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Uma estudante? Carmen, com todo o respeito. Mas este é um caso complexo que requer experiência profissional.
Isadora sentiu o sangue ferver com o tom condescendente, mas forçou-se a manter a calma. Posso ao menos examinar os animais? Às vezes, um olhar novo pode perceber detalhes que passaram despercebidos. Não temos tempo para brincadeiras de criança. Dr. Ribeiro voltou-se para Manuel. Senhor Manuel, sugiro que continuemos com o tratamento antibiótico por mais alguns dias. Se não houver melhora, podemos tentar uma abordagem diferente. E se mais cavalos morrerem, enquanto você experimenta suas abordagens diferentes? Manuel perguntou com dureza. Depois olhou para Isadora por longos segundos, como se estivesse avaliando algo. Você realmente acha que pode descobrir algo que um veterinário formado há 15 anos não conseguiu? A pergunta soava como um desafio, e Isadora nunca conseguia resistir a desafios. Deixe-me examinar os animais. Se eu não conseguir identificar nada em meia hora, vou embora, e não incomodo mais. Manuel estudou seu rosto, provavelmente procurando sinais de incerteza ou arrogância juvenil. O que quer que tenha visto ali deve ter o convencido, porque ele acenou com a cabeça. Meia hora, mas não quero que você estresse ainda mais os animais. Não vou. Isadora já estava se dirigindo para a primeira baia. Preciso de uma lanterna e, se possível, de alguém para segurar os cavalos enquanto eu examino. João Batista, o capataz da fazenda, um homem forte de cerca de 50 anos, aproximou-se. Posso ajudar com isso, moça? Isadora começou seu exame de forma sistemática, ignorando o olhar cético de Dr. Ribeiro e a observação intensa de Manuel. O primeiro cavalo, um quarto de milha baio de cerca de 8 anos, estava claramente debilitado. Pelagem sem brilho, emagrecimento visível e uma letargia que imediatamente chamou sua atenção. Ela examinou os olhos, as mucosas, palpou o abdômen cuidadosamente. O cavalo se mostrava desconfortável quando ela pressionava certas áreas, indicando dor abdominal. Mas havia algo mais, um padrão que ela estava começando a reconhecer. Há quanto tempo eles não são vermifugados? Perguntou sem levantar os olhos do animal. Foram vermifugados há 4 meses, seguindo o protocolo normal. Doutor. Ribeiro respondeu com impaciência. Já descartei parasitose. Que vermífugo foi usado? Ivermectina, como sempre. Isadora continuou seu exame, movendo-se para o segundo cavalo doente. Os sintomas eram similares, mas ela estava notando detalhes que confirmavam suas suspeitas crescentes. A palidez das mucosas, a forma específica como os cavalos reagiam à palpação abdominal, pequenos sinais que individualmente poderiam ser atribuídos a várias causas, mas que juntos formavam um padrão familiar. Posso coletar uma amostra de fezes para exame? Perguntou. Isso já foi feito. Dr. Ribeiro estava visivelmente irritado. O exame parasitológico deu negativo. Que método foi usado no exame? Método de flutuação simples. Isadora assentiu, mas sua expressão mostrava que havia algo que não a satisfazia naquela resposta. Ela continuou examinando o terceiro cavalo, e suas suspeitas se confirmaram ainda mais. 20 minutos depois, ela se afastou dos animais e se dirigiu ao grupo que a observava. Manuel tinha uma expressão indecifrada. Doutor. Ribeiro parecia impaciente, e Carmen e João aguardavam com esperança visível. Eu acredito que vocês estejam lidando com uma infestação de pequenos estrongilos resistentes à ivermectina. Isadora falou com segurança, mas percebeu imediatamente a reação de ceticismo de Dr. Ribeiro. Impossível. O exame de fezes foi negativo. E, além disso, pequenos estrôngilos são facilmente controlados com vermífugos convencionais. Não necessariamente. Isadora manteve o tom calmo, mas firme. O método de flutuação simples pode não detectar ovos de pequenos estrôngilos em baixa quantidade, especialmente se a coleta foi feita durante o período de encistamento larvar. Além disso, já há documentação de resistência à ivermectina em várias regiões do país. Você está sugerindo que 15 anos de experiência não me qualificam para identificar uma simples parasitose? Dr. Ribeiro estava claramente ofendido. Estou sugerindo que a resistência parasitária é um problema crescente e que às vezes precisamos repensar protocolos estabelecidos. Isadora olhou diretamente para Manuel. Para confirmar meu diagnóstico,
Precisaríamos fazer um exame de fezes mais detalhado, método de McMaster quantitativo e, principalmente, testar um protocolo de vermifugação com princípios ativos diferentes. Manuel havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, mas agora deu um passo à frente. Que tipo de protocolo você sugeriria? Moxidectina ou uma combinação de pirantel com fenbendazole, dependendo dos resultados dos exames, mas o importante é fazer o exame correto primeiro. Senhor Manuel, com todo o respeito, mas não podemos arriscar a saúde dos animais baseados em teorias de uma estudante. Dr. Ribeiro estava visivelmente agitado. Minha reputação na região... Sua reputação não vale mais que a vida dos meus cavalos. Manuel interrompeu friamente. E até agora suas teorias não salvaram nenhum animal. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dr. Ribeiro empalideceu e Isadora sentiu uma mistura de satisfação e pena do veterinário mais velho. Onde posso fazer os exames que você mencionou? Manuel perguntou a ela. Tenho contatos no laboratório da universidade. Posso coletar as amostras agora e ter os resultados amanhã à tarde, se vocês permitirem. Faça isso. A autorização veio sem hesitação e Isadora sentiu uma onda de adrenalina. Ela havia apostado sua credibilidade naquele diagnóstico e agora precisava provar que estava certa. Dr. Ribeiro guardou seus instrumentos com movimentos bruscos, claramente contrariado. Espero que você saiba o que está fazendo, Sr. Manuel. Se algo acontecer com mais animais, a responsabilidade é minha. Manuel respondeu secamente. João, pode acompanhar a doutora na coleta das amostras. Ainda não sou doutora. Isadora corrigiu automaticamente. Mas Manuel a ignorou. A coleta das amostras foi feita com cuidado e Isadora etiquetou cada uma meticulosamente. Durante todo o processo, ela sentia o olhar de Manuel sobre ela, avaliativo, mas não mais hostil como da primeira vez. Você está apostando muito alto, ele comentou quando ela terminou de guardar as amostras em sua mochila térmica. Estou apostando na ciência, ela respondeu, encontrando seus olhos, e na observação cuidadosa. E se estiver errada? Isadora hesitou por um momento. A pergunta carregava mais do que curiosidade profissional. Havia algo pessoal ali, como se ele estivesse testando não apenas sua competência, mas seu caráter. Se estiver errada, vou assumir meu erro e aprender com ele. Mas não acredito que esteja. Ela fez uma pausa. Seus cavalos vão melhorar, Sr. Manuel. Prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso. A intensidade com que ela falou pareceu tocá-lo de alguma forma. A expressão em seus olhos se suavizou quase imperceptivelmente, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele não pareceu estar analisando-a como se ela fosse uma ameaça ou uma intrusa. Carmen, prepare um quarto para a doutora, para Isadora. Se os resultados chegarem amanhã à tarde, será melhor ela ficar por aqui para acompanhar o tratamento. Não é necessário, eu posso... Isadora começou a protestar, mas Manuel a interrompeu. É necessário. Se você está assumindo a responsabilidade pelo tratamento dos meus animais, vai ficar aqui para acompanhar pessoalmente os resultados. Havia uma lógica indiscutível naquele argumento, mas Isadora suspeitava que havia algo mais por trás do convite. A forma como ele a havia olhado, a mudança sutil em seu tom de voz, sugeria que talvez sua presença ali não fosse apenas uma questão profissional para ele. Está bem, ela concordou. Mas preciso ir à cidade buscar algumas coisas e entregar as amostras no laboratório. João pode acompanhá-la e mostrar o caminho de volta. Conforme Isadora se dirigia para seu carro, carregando a mochila com as preciosas amostras, ela sentia uma mistura de nervosismo e excitação que ia muito além da perspectiva profissional. Havia algo na forma como Manuel havia dito, prepare um quarto para Isadora, que fazia seu coração acelerar de uma forma completamente inadequada para uma situação profissional. Mas enquanto dirigia de volta para a cidade, seguida de perto pela caminhonete de João Batista, Isadora forçou-se a manter o foco no que realmente importava. Ela havia feito um diagnóstico ousado e agora precisava provar que estava certa. A vida dos cavalos dependia disso, e talvez também sua chance de conquistar não apenas o respeito profissional de Manuel Antunes, mas algo muito mais profundo e perigoso
que ela ainda não ousava nomear. A manhã seguinte amanheceu com um céu limpo e o ar fresco que precede os dias mais quentes de janeiro. Isadora havia passado a noite no quarto de hóspedes da casa grande da Fazenda São Miguel. Um ambiente confortável com móveis rústicos de madeira e janelas que davam vista para os pastos onde o gado pastava tranquilamente. O som dos cascos dos cavalos nos currais próximos a acordara antes mesmo do alarme do celular. O quarto ficava no segundo andar da casa colonial, e da janela ela podia ver a movimentação matinal da fazenda. Peões se dirigindo para suas tarefas diárias, o vai e vem dos tratores, e ocasionalmente uma figura alta e familiar supervisionando o trabalho. Mesmo à distância, era impossível confundir a postura ereta e o andar confiante de Manuel Antunes. Isadora desceu para o café da manhã às 7 da manhã, seguindo o aroma de café fresco e pão caseiro que vinha da cozinha. Carmen a recebeu com um sorriso acolhedor e uma mesa farta que incluía pão de queijo ainda morno, geleia de pequi, queijo fresco da própria fazenda e ovos caipiras. "Dormiu bem, querida?" perguntou a governanta, servindo-lhe uma xícara de café forte. "Muito bem, obrigada. O quarto é perfeito." Isadora olhou ao redor da cozinha espaçosa, notando os detalhes que revelavam uma casa que já havia conhecido dias mais alegres. Havia fotos antigas nas paredes, algumas com molduras vazias, como se retratos tivessem sido removidos, e uma sensação de que aquele ambiente era mantido mais por funcionalidade do que por vida familiar. "O senhor Manuel já desceu?" "Saiu cedo para verificar os cavalos doentes. Está muito preocupado." Carmen baixou a voz. "Nunca o vi tão esperançoso desde... bem, há muito tempo. O que quer que você tenha feito ontem deu-lhe uma esperança que ele não tinha mais." Antes que Isadora pudesse responder, passos firmes na varanda anunciaram a chegada de Manuel. Ele entrou pela porta dos fundos, trazendo consigo o cheiro de estábulo e manhã campestre, com botas de couro gastas e chapéu na mão. Quando seus olhos encontraram os dela, Isadora sentiu aquele agora familiar sobressalto no coração. "Bom dia", ele disse simplesmente, mas havia algo diferente em seu tom. A hostilidade dos primeiros encontros havia dado lugar a algo mais próximo da cordialidade. "Bom dia. Como estão os cavalos?" "Estáveis." Ele se serviu de café e se sentou à mesa, de frente para ela. "João disse que você entregou as amostras no laboratório da universidade ontem." "Entreguei. O professor responsável prometeu os resultados para hoje à tarde." Isadora mordeu um pedaço de pão de queijo, notando que Manuel a observava enquanto comia. Havia algo intenso naquele olhar que a fazia consciente de cada movimento. "Você parece cético, realista. Já fui decepcionado muitas vezes quando deposito esperanças em promessas." A frase carregava um peso que ia além da situação dos cavalos, e Isadora percebeu que estavam novamente navegando em águas mais profundas do que uma simples conversa profissional. "Não faço promessas que não posso cumprir", ela disse com firmeza. Manuel a estudou por longos segundos antes de assentir ligeiramente. "Vou lhe mostrar algo. Há outro cavalo que tem me preocupado há semanas, mas Dr. Ribeiro insiste que não há nada de grave." Depois do café, eles caminharam juntos até um estábulo separado dos outros, onde ficavam os cavalos de montaria pessoal. O lugar era ainda mais bem cuidado que os outros, com baias espaçosas e acabamento impecável. No final do corredor, em uma baia maior que as demais, estava o mais belo animal que Isadora já havia visto. "Este é Tempestade", Manuel disse, e pela primeira vez desde que o conhecera, ela ouviu uma nota de afeto genuíno em sua voz. O garanhão era magnífico, um puro sangue árabe de pelagem negra brilhante, com marcações brancas perfeitas nas patas e uma estrela na testa. Mas conforme Isadora se aproximava, sua experiência treinada identificou imediatamente sinais de que algo estava errado. "Há quanto tempo ele está mancando?" Manuel pareceu surpreso com a pergunta direta. "Você notou isso apenas olhando? A forma como ele distribui o peso, a posição da pata traseira esquerda, ele está claramente compensando uma lesão." Isadora já estava abrindo sua mochila, tirando instrumentos de exame. "Posso examiná-lo?" "Claro." Tempestade era claramente especial para Manuel. A forma como ele falava com o animal, os carinhos cuidadosos que lhe fazia, revelavam uma conexão profunda.
Isadora trabalhou meticulosamente, examinando cada pata, palpando tendões e articulações, observando a reação do cavalo. Quando chegou à pata traseira esquerda, Tempestade reagiu imediatamente, mostrando desconforto claro quando ela pressionou uma área específica do casco. "Há uma lesão aqui", ela disse, apontando para uma região no casco. "Provavelmente um abscesso maltratado que desenvolveu uma infecção crônica. Veja esta linha de crescimento anormal no casco. Isso indica que a lesão persiste há semanas, talvez meses." Manuel se inclinou para observar onde ela indicava, e Isadora sentiu o calor de sua proximidade, o cheiro masculino de sabão e couro que já estava se tornando familiar. Dr. Ribeiro disse que era apenas uma pequena contusão. Receitou anti-inflamatório e repouso. Para uma contusão, talvez funcionasse, mas isso é muito mais sério. Isadora continuou o exame, confirmando suas suspeitas. "Precisamos abrir e drenar o abscesso, fazer uma limpeza profunda e instituir um protocolo antibiótico específico. Se não tratarmos adequadamente, ele pode desenvolver complicações permanentes. Complicações como, na melhor das hipóteses, claudicação crônica. Na pior, pode ser necessário sacrificar o animal se a infecção se espalhar para estruturas mais profundas." A palavra sacrificar fez Manuel empalidecer visivelmente. Suas mãos se fecharam em punhos, e Isadora viu uma mistura de raiva e pânico passar por seus olhos. "Isso não vai acontecer", ele disse com uma determinação feroz que beirava a desesperação. "Não vai", Isadora concordou com firmeza. "Mas vamos ter que agir rapidamente." Naquele momento, eles ouviram passos se aproximando, e Dr. Ribeiro apareceu na entrada do estábulo carregando sua maleta e com uma expressão que misturava curiosidade e irritação. "Senhor Manuel, vim verificar Tempestade como combinamos." Ele parou ao ver Isadora ajoelhada próximo ao cavalo. "O que está acontecendo aqui?" "Isadora está examinando Tempestade", Manuel respondeu secamente. "Mas nós já discutimos isso. O animal tem uma contusão menor que vai sarar com repouso. Não há necessidade de... Há um abscesso sério aqui." Isadora interrompeu, levantando-se. "A infecção está crônica e precisa de intervenção imediata." Dr. Ribeiro a olhou com uma expressão que claramente questionava sua competência. "Senhorita, creio que está se precipitando. Uma simples claudicação não justifica..." "Não é uma simples claudicação." A voz de Isadora estava firme, mas educada. "Gostaria que examinasse esta área específica do casco." "Não preciso examinar nada. Conheço este animal há 5 anos e posso garantir que..." "Você pode garantir que um abscesso óbvio é apenas uma contusão?" A paciência de Isadora estava se esgotando. "Dr. Ribeiro, com todo respeito à sua experiência, mas este animal está sofrendo há semanas, e se não agirmos agora..." "Chega!" Manuel explodiu, fazendo ambos se virarem para ele. "Dr. Ribeiro, examine o casco do Tempestade." "Agora." O tom não admitia discussão. Dr. Ribeiro, claramente contrariado, aproximou-se do cavalo e fez um exame superficial, mas mesmo assim não pôde ignorar a reação óbvia de dor do animal quando pressionou a área que Isadora havia indicado. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Dr. Ribeiro endireitou-se lentamente, com o rosto vermelho de constrangimento e raiva. "É possível que eu tenha subestimado a gravidade da lesão", ele admitiu com relutância. "Subestimado?" A voz de Manuel estava perigosamente baixa. "Você me disse que era uma contusão menor. Há 3 semanas venho perguntando sobre a melhora dele, e você insistia que era só uma questão de tempo. Senhor Manuel, às vezes o diagnóstico inicial precisa ser reavaliado conforme... 3 semanas, Ribeiro. 3 semanas de sofrimento desnecessário para a Tempestade porque você não quis admitir que podia estar errado." O ar no estábulo estava carregado de tensão. Isadora observava a cena com crescente desconforto, percebendo que estava presenciando o rompimento de uma relação profissional de longa data. "O que precisa ser feito?" Manuel perguntou a ela, ignorando completamente Dr. Ribeiro. "Primeiro, drenar o abscesso sob sedação. Depois, limpeza profunda da cavidade, antibiótico sistêmico e tópico e curativo especial que precisa ser trocado diariamente."
Isadora falou com segurança, mas estava consciente de que cada palavra que dizia aprofundava o conflito entre os dois veterinários. O procedimento é relativamente simples, mas requer cuidado e acompanhamento rigoroso. Você pode fazer isso? Posso, mas... Ela hesitou, olhando para Dr. Ribeiro. Não gostaria de me intrometer em... Não há intromissão, Manuel interrompeu friamente. Dr. Ribeiro, quero que reúna seus materiais. Seus serviços não são mais necessários na Fazenda São Miguel. Manuel, espere. Dr. Ribeiro empalideceu. Trabalhamos juntos há 5 anos. Um erro de diagnóstico não deveria... Não foi um erro de diagnóstico. Foi negligência. A voz de Manuel estava cortante como lâmina. Você viu que Tempestade estava sofrendo e escolheu ignorar porque era mais fácil do que admitir que podia estar enganado. E se não fosse pela competência da Isadora, eu perderia não apenas os outros cavalos, mas também Tempestade. Senhor Manuel, por favor, reconsidere. Minha decisão está tomada. João vai escoltá-lo até a saída. Dr. Ribeiro olhou de Manuel para Isadora e ela viu ressentimento puro em seus olhos. Espero que você saiba no que está se metendo, ele disse a ela, antes de virar-se e sair do estábulo com passos duros. O silêncio que se seguiu foi denso. Manuel permaneceu imóvel, com os punhos cerrados e uma expressão que misturava raiva, decepção e algo que parecia dor. Você não precisava demiti-lo por minha causa, Isadora disse suavemente. Não foi por sua causa. Manuel acariciou o pescoço de Tempestade, com mãos que tremiam ligeiramente. Foi porque ele traiu minha confiança. Quando você confia em alguém com a vida dos seres que ama e essa pessoa falha deliberadamente, não há volta. Havia uma intensidade naquelas palavras que ia muito além da situação com Dr. Ribeiro. Isadora percebeu que estava ouvindo sobre algo muito mais profundo, talvez sobre a própria filosofia de vida de Manuel e sobre feridas que iam muito além de problemas profissionais. Quando podemos fazer o procedimento em Tempestade? Assim que você estiver pronta. Manuel finalmente a olhou novamente. Mas quero que saiba que não há volta atrás agora. Você assumiu a responsabilidade pelos meus animais e eu vou cobrar isso. Eu entendo. Espero que entenda mesmo. Ele fez uma pausa. Porque se algo acontecer com Tempestade... Não terminou a frase, mas não precisava. Isadora compreendeu que aquele cavalo representava algo muito além de um animal de estimação para Manuel. Havia história ali, memórias, talvez até mesmo conexões com o passado que ele tanto protegia. Nada vai acontecer com Tempestade, ela disse com toda a convicção que conseguiu reunir. Prometo. Manuel a estudou por longos momentos antes de assentir lentamente. Então vamos começar. E Isadora, obrigado. A palavra soou como se custasse muito para ele dizer, e Isadora entendeu que havia acabado de ganhar algo precioso, a confiança de um homem que claramente não a oferecia facilmente. Agora precisava provar que merecia essa confiança, não apenas salvando Tempestade, mas talvez também ajudando a curar feridas muito mais profundas do que abscessos em cascos de cavalos. Os resultados do laboratório chegaram na tarde seguinte, confirmando exatamente o que Isadora havia diagnosticado. Infestação maciça de pequenos estrôngilos resistentes à ivermectina. O alívio e admiração no rosto de Manuel, quando ela lhe mostrou os laudos, valeu todos os momentos de ansiedade que ela havia vivido, esperando pela confirmação. Como você soube? Ele perguntou, estudando os números que comprovavam sua competência de uma forma que nenhum diploma poderia fazer. É a experiência prática que adquiri durante estágio em uma fazenda em São Paulo. Lá também tiveram problemas com resistência parasitária. Isadora dobrou os papéis cuidadosamente. O importante agora é implementar o novo protocolo de tratamento. O protocolo se mostrou eficaz rapidamente. Em uma semana, os cavalos já mostravam sinais visíveis de melhora, apetite retornando, pelagem recuperando o brilho, energia voltando aos poucos. Tempestade, após a cirurgia para drenar o abscesso e o tratamento antibiótico rigoroso, estava praticamente curado, apenas com uma ligeira sensibilidade que diminuía a cada dia. Manuel não havia mencionado mais nada sobre ela ir embora, e Isadora se estabeleceu naturalmente na rotina da fazenda.
Ela acompanhava os cavalos diariamente, auxiliava em outros casos veterinários menores que surgiam e gradualmente foi sendo aceita pelos funcionários como parte da equipe. Foi durante uma manhã gelada de fevereiro que tudo mudou entre eles. Isadora estava no pasto próximo à sede quando ouviu mugidos de desespero vindos da área dos touros. Correndo na direção do som, encontrou um jovem touro Nelore que havia se enroscado em arame farpado enquanto tentava alcançar água do bebedouro. O animal de cerca de 2 anos estava em pânico completo, e quanto mais se debatia, mais o arame se enrolava em sua pata traseira, causando cortes profundos. Sem hesitar, Isadora pegou um alicate que estava próximo ao bebedouro e entrou no curral. Sua única preocupação era libertar o animal antes que ele se ferisse mais gravemente, mas não calculou adequadamente o estado de pânico do touro. Ela conseguiu cortar o primeiro pedaço de arame quando o animal, numa tentativa desesperada de se libertar, investiu para o lado. O movimento brusco a pegou desprevenida e ela perdeu o equilíbrio, caindo pesadamente no chão pedregoso. A dor que explodiu em seu tornozelo direito foi imediata e intensa, e ela soube imediatamente que havia se machucado seriamente. O touro, ainda em pânico, continuava se debatendo perigosamente próximo a ela. Isadora tentou se arrastar para longe, mas a dor no tornozelo era insuportável, e ela começou a sentir tonturas que indicavam que algo estava muito errado. Foi assim que Manuel a encontrou 10 minutos depois. Ela estava consciente, mas pálida e claramente em choque, encostada na cerca do curral, enquanto o touro, finalmente mais calmo, pastava a alguns metros de distância, com pedaços de arame ainda presos à pata. Meu Deus, Isadora! A voz de Manuel saiu como um rugido de desespero. Em segundos ele estava ajoelhado ao lado dela, com as mãos trêmulas examinando seu rosto. O que aconteceu? Você está sangrando? O touro estava preso no arame. Ela tentou se sentar melhor, mas a dor a fez gemer. Acho que quebrei o tornozelo. Manuel olhou para o membro ferido e empalideceu ainda mais. O tornozelo direito estava visivelmente deformado e já começando a inchar. Não se mova. Vou buscar João e... Primeiro corte o arame do touro. Isadora interrompeu, mesmo com a voz fraca. Ele ainda pode se ferir mais. Esqueça o maldito touro. Manuel explodiu, e ela nunca o havia visto tão alterado. Você está ferida. Pode ter uma fratura séria e você se preocupa com o animal? É meu trabalho. Seu trabalho não inclui se matar por um touro. Ele a levantou nos braços com cuidado, mas firmeza, ignorando seus protestos. João, Carmen, emergência. A viagem até o hospital de Uberaba passou como um borrão de dor e ansiedade. Manuel dirigiu como um piloto de corrida, enquanto segurava a mão dela com uma das suas, sempre que o trânsito permitia. Isadora estava semiconsciente devido à dor, mas ainda assim percebeu o pânico mal disfarçado na voz dele, enquanto falava com o pronto-socorro pelo telefone. Preciso de um ortopedista disponível imediatamente. Suspeita de fratura no tornozelo, paciente em estado de choque. Sua voz rachou ligeiramente. Por favor, tenham tudo pronto quando chegarmos. O exame de raio-x revelou uma fratura dupla no tornozelo, fíbula e tíbia, que exigiria cirurgia e pelo menos 6 semanas de imobilização. Quando o médico explicou o diagnóstico, Manuel ficou em silêncio absoluto, mas Isadora viu suas mãos se fecharem em punhos. A cirurgia pode ser feita hoje? Ele perguntou. Recomendo aguardar até amanhã para que o inchaço diminua. Mas ela precisará ficar internada para observação. Não. A voz de Manuel foi firme. Ela vai se recuperar na fazenda. Tenho enfermagem particular se necessário. Senhor, seria mais seguro... Na fazenda, Manuel repetiu com um tom que não admitia discussão. Isadora ainda estava sob efeito dos medicamentos para a dor, mas conseguiu protestar. Manuel, não precisa... Posso ficar no hospital? Não. Ele segurou sua mão com delicadeza, mas determinação. Você se machucou trabalhando para mim. Vou cuidar de você. A cirurgia foi realizada na manhã seguinte e correu perfeitamente. Quando Isadora acordou da anestesia, a primeira coisa que viu foi Manuel sentado ao lado de sua cama,
com roupas amarrotadas e barba por fazer, como se tivesse passado a noite ali. Como você se sente? Perguntou suavemente. Como se um touro tivesse pisado no meu pé. Ela tentou brincar, mas sua voz saiu rouca. Um sorriso fugaz passou pelo rosto dele. O touro está bem, aliás. João cortou o arame e tratou os ferimentos, nada grave. Ainda bem. Ela tentou se mover e gemeu com a dor. Quanto tempo vou ficar assim? 6 semanas de gesso, mais algumas de fisioterapia. O médico disse que você vai ficar completamente boa, mas precisa respeitar o tempo de recuperação. 6 semanas. Isadora fechou os olhos, calculando o tempo perdido de suas férias. Os planos que teria que cancelar. Você vai se recuperar na fazenda. Manuel disse como se estivesse declarando um fato consumado. Carmen já preparou tudo no quarto de hóspedes. Temos uma enfermeira de plantão pelos primeiros dias, e eu vou acompanhar pessoalmente seu tratamento. Manuel, não posso aceitar. Ela tentou protestar, mas ele a interrompeu. Não é uma questão de aceitar. Você se machucou salvando meu gado. Sou responsável por você agora. Havia uma intensidade em sua voz que a fez perceber que discutir seria inútil. E se ela fosse honesta consigo mesma, a ideia de passar semanas na companhia dele, mesmo nas circunstâncias atuais, não era desagradável. O primeiro dia na fazenda foi desafiador. Isadora descobriu como era frustrante depender de outros para tarefas básicas, e Manuel se revelou um cuidador surpreendentemente atento e paciente. Ele carregava-a para a varanda quando ela queria ar fresco. Trazia-lhe livros de veterinária da biblioteca da casa e se certificava de que ela tomasse os medicamentos nos horários corretos. Você não precisa fazer isso pessoalmente, ela protestou na segunda noite, quando ele apareceu no quarto com o jantar numa bandeja. Carmen pode... Carmen está cuidando da casa. Eu estou cuidando de você. Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Por que está fazendo isso? Manuel parou no meio do movimento de arranjar os travesseiros atrás dela e, por um momento, ela viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos que a fez segurar a respiração. Porque quando eu vi você no chão do curral, ele começou. Depois parou passando uma mão pelos cabelos. Porque você quase morreu tentando salvar um animal meu e eu... Você o quê? Eu percebi que perdê-la seria inaceitável. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Isadora sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com dor ou medicamentos. Manuel, coma, ele disse abruptamente, voltando ao tom prático. O médico disse que boa alimentação é essencial para a recuperação óssea. Mas alguma coisa havia mudado na atmosfera entre eles. As barreiras cuidadosamente construídas por Manuel estavam começando a rachar, e Isadora podia sentir a tensão emocional que ele lutava para controlar. Foi na terceira noite que as defesas dele finalmente cederam. Isadora havia acordado com dor e dificuldade para dormir novamente. Eram quase 2 da manhã quando ouviu passos no corredor e viu a luz acender na biblioteca do andar de baixo. Curiosa e incapaz de dormir, ela conseguiu se locomover até a escadaria com suas muletas e desceu cuidadosamente. Manuel estava sentado numa poltrona de couro, com um copo de uísque na mão, e o olhar perdido pela janela que dava para os pastos banhados pela lua. Ele usava apenas uma calça de pijama e uma camiseta, e pela primeira vez ela o viu completamente desarmado, sem a armadura de controle que sempre mantinha. Não deveria estar descendo escadas com essas muletas, ele disse sem se virar, mas sem irritação na voz. Não conseguia dormir. Ela se aproximou devagar e se sentou no sofá próximo. Posso fazer companhia? Ele finalmente a olhou, e ela viu cansaço profundo em seus olhos, como se ele carregasse pesos invisíveis que nunca descansavam. Por que você fez aquilo? Perguntou subitamente. Porque arriscou sua vida por um animal que nem conhecia. Porque ele estava sofrendo. Pessoas sofrem todos os dias. Você não pode salvar todos. Havia amargura naquelas palavras, e Isadora intuiu que ele não estava falando apenas sobre o touro. Não posso salvar todos, ela concordou suavemente. Mas posso tentar salvar os que estão ao meu alcance. Manuel bebeu um gole do uísque, e o silêncio se estendeu entre eles. Depois, como se as palavras estivessem sendo arrancadas dele contra sua vontade,
Ele começou a falar. Eu tinha uma empresa em São Paulo, construtora. Trabalhei 15 anos para construí-la. Vivia praticamente no escritório. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Achava que estava construindo um futuro, um legado. Então tudo desmoronou em questão de meses. O que aconteceu? Mudanças drásticas na economia, projetos cancelados, parcerias que se revelaram falhas. Ele girou o copo nas mãos. Perdi tudo o que havia construído. A empresa, as amizades baseadas em interesse, a confiança em tudo e todos. Isadora permaneceu em silêncio, sentindo que ele precisava falar, talvez pela primeira vez em anos. Vim para cá porque a fazenda era de meus pais. Pensei que seria temporário até conseguir reconstruir. Mas então, sua voz falhou. Então algumas coisas aconteceram que me fizeram perceber que São Paulo nunca mais seria meu lugar. Ele não especificou que coisas eram essas, mas Isadora imaginou que incluíam Helena e a tragédia que a havia levado. O peso da dor em sua voz era quase palpável. E agora você está aqui. Agora estou aqui. Ele a olhou diretamente. Tentando encontrar paz em um lugar onde as coisas são mais simples, onde você pode confiar no ciclo das estações, no comportamento dos animais, em verdades básicas que não mudam por capricho ou interesse. E está encontrando paz? Um sorriso sem humor passou por seus lábios. Estava achando que sim, até você aparecer e bagunçar minha vida organizada. A observação poderia ter soado rude, mas havia carinho nela que fez o coração de Isadora acelerar. Eu não estava tentando bagunçar nada. Eu sei, mas às vezes as melhores coisas da vida chegam quando não estamos procurando por elas. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, e Isadora sentiu que haviam cruzado uma linha invisível naquela conversa. Manuel havia se aberto para ela de uma forma que claramente não era habitual, e ela compreendia a confiança que isso representava. Agora é sua vez, ele disse subitamente. Por que veterinária? Por que se importa tanto assim com animais? Isadora sorriu, lembrando-se de memórias antigas. Quando eu tinha 8 anos, encontrei um cachorro atropelado na rua. Meus pais queriam levá-lo direto para um veterinário, mas eu insisti em ficar com ele durante o tratamento. Passei semanas cuidando dele, e quando ele se recuperou, ela fez uma pausa, perdida na lembrança. Quando ele se recuperou e voltou a correr, a brincar, foi como se eu tivesse presenciado um milagre. Soube naquele momento que era isso que queria fazer pelo resto da vida. Devolver a vida a quem a estava perdendo. Exatamente. Manuel a estudou com uma intensidade que a fez corar ligeiramente. Você tem um dom especial para isso. Não é apenas conhecimento técnico, é instinto, empatia. Você acha? Tenho certeza. A forma como você diagnosticou os problemas dos cavalos, como se aproximou de tempestade, como arriscou sua vida por um touro em pânico. Ele fez uma pausa. É raro encontrar alguém que combine competência com verdadeira compaixão. O elogio a tocou mais profundamente do que qualquer coisa que já havia ouvido sobre suas habilidades profissionais. Vindo de Manuel, custava para ele dar, e por isso valia muito mais. Eles conversaram até quase o amanhecer naquela noite, compartilhando histórias, sonhos, medos. Foi o início de algo que ambos sabiam que estava mudando, irreversivelmente o curso de suas vidas, mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para nomear exatamente o que estava acontecendo entre eles. Abril chegou com suas manhãs frescas e tardes agradáveis, trazendo consigo uma sensação de renovação que parecia refletir a transformação acontecendo entre Manuel e Isadora. A recuperação dela havia progredido bem, e embora ainda usasse muletas para se locomover, já conseguia acompanhar as atividades da fazenda de forma mais ativa. As conversas noturnas haviam se tornado uma rotina preciosa para ambos. Manuel se revelara um homem de profundidades insuspeitadas, com conhecimento sobre literatura, história e até mesmo música clássica que contrastava com sua imagem rústica de fazendeiro. Isadora descobriu que ele havia cursado engenharia civil antes de assumir a empresa da família e que sua biblioteca continha desde clássicos da literatura brasileira
até tratados técnicos sobre agropecuária. Você é uma caixinha de surpresas, ela comentou numa dessas noites, folheando um exemplar anotado de Machado de Assis que encontrara na mesinha ao lado de sua poltrona preferida. Surpresas podem ser perigosas. Ele respondeu com um meio sorriso, mas havia algo cauteloso em seu tom. Isadora estava começando a perceber que, por mais que Manuel se abrisse durante suas conversas, havia territórios que ele mantinha cuidadosamente protegidos. Quando ela fazia perguntas sobre sua vida em São Paulo, sobre os motivos específicos que o trouxeram à fazenda, ou sobre qualquer coisa relacionada à sua vida pessoal anterior, ele habilmente desviava a conversa. Foi numa tarde ensolarada de abril que esses territórios protegidos foram brutalmente invadidos. Isadora estava na varanda da casa, organizando alguns artigos veterinários em seu laptop, quando ouviu o som de um carro se aproximando pela estrada principal. Era incomum receberem visitas na fazenda, e ela observou com curiosidade um sedã preto e caro estacionar próximo à entrada principal. Do carro desceu um homem de cerca de 60 anos, impecavelmente vestido com terno cinza e postura militar. Havia algo em seu comportamento que irradiava autoridade e determinação, e Isadora imediatamente sentiu que aquela visita não seria cordial. Manuel apareceu na varanda alguns minutos depois, e sua reação ao ver o visitante foi imediata e visceral. Todo o relaxamento que ela havia presenciado nas últimas semanas desapareceu instantaneamente, substituído por uma tensão que fazia seus músculos parecerem prontos para uma luta. "Coronel Augusto", Manuel disse, descendo os degraus para encontrar o homem no pátio. Não o esperava. Claramente não. A voz do coronel era seca, carregada de desaprovação. Porque se estivesse esperando, talvez tivesse se preparado adequadamente para esta conversa. Isadora percebeu que devia se retirar e dar-lhes privacidade, mas algo na atmosfera carregada a manteve onde estava. Havia história entre aqueles dois homens, história carregada de dor e conflito. "O que você quer?", Manuel perguntou diretamente. "Quero saber por que meus netos estão há quase 2 anos em uma escola interna, quando poderiam estar aqui, aprendendo sobre sua herança, conhecendo a terra de sua família." A frase caiu como uma bomba no pátio. Isadora sentiu o ar sair de seus pulmões, como se tivesse levado um soco. Netos. Manuel tinha filhos. "Já discutimos isso, Augusto. As crianças estão melhor." "Melhor onde?" "Em um internato frio, longe de tudo que conhecem, privadas do carinho de família." A voz do coronel subiu um tom. "Pedro e Paula merecem crescer aqui, na fazenda que um dia será deles." Pedro e Paula. Os nomes ecoaram na mente de Isadora como acusações. Manuel tinha 2 filhos. Filhos que estava mantendo longe dele em uma escola interna. Eles estão recebendo educação de qualidade, estrutura, disciplina. Estão sendo privados de amor paternal. Coronel Augusto explodiu. "Manuel, pelo amor de Deus, já faz 2 anos desde o acidente. Você não pode continuar se punindo dessa forma, e muito menos punir as crianças." Acidente. A palavra confirmou as suspeitas de Isadora sobre a tragédia que havia mudado a vida de Manuel. Mas agora havia uma camada adicional de horror. Ele havia abandonado os próprios filhos depois de perder a esposa. "Eu não estou me punindo. Estou protegendo as crianças." Protegendo de quê? Do amor? Da família? Da vida normal que Helena queria que elas tivessem? O nome Helena foi pronunciado como uma faca sendo cravada, e Isadora viu Manuel recuar fisicamente, como se tivesse levado um golpe. "Não mencione Helena." "Vou mencionar sim, porque ela adorava essas crianças e ficaria horrorizada sabendo que você as abandonou em um internato como se fossem órfãs." Coronel Augusto deu um passo à frente. "Você acha que está honrando a memória dela mantendo-se isolado aqui, brincando de fazendeiro, enquanto os filhos dela crescem sem pai? Eu nunca brinquei de fazendeiro, e você sabe disso." "Sei, porque o que eu vejo é um homem que fugiu de suas responsabilidades, que abandonou tudo o que importava porque não consegue lidar com a culpa." "Culpa." A voz de Manuel estava perigosamente baixa. "Você acha que é culpa o que eu sinto?" "Sei que é. Você se culpa pela morte de Helena, e está castigando a si mesmo e as crianças por algo que foi um acidente." "Foi minha culpa."
A explosão de Manuel ecoou pelo pátio, assustando os pássaros das árvores próximas. Eu devia estar dirigindo naquela noite. Ela só estava na estrada porque eu estava trabalhando até tarde, como sempre. Se eu tivesse saído no horário, se eu tivesse dado prioridade à minha família ao invés de mais uma reunião inútil... Manuel, não. Ela morreu porque eu escolhi trabalho ao invés dela. A voz dele rachou. E você quer que eu cuide dos filhos dela? Que eu arrisme fazer com elas o mesmo que fiz com a mãe? O silêncio que se seguiu foi devastador. Isadora sentia lágrimas correndo por seu rosto sem que percebesse quando haviam começado. A dor na voz de Manuel era insuportável e ela finalmente compreendia a magnitude do fardo que ele carregava. As crianças precisam de você, Coronel Augusto disse mais suavemente. Pedro pergunta toda semana quando vai voltar para casa e Paula mal fala desde que foram para o internato. Elas não entendem por que o pai as abandonou logo depois de perderem a mãe. Elas estão melhor sem mim. Isso é mentira, e você sabe disso. Foi nesse momento que Coronel Augusto notou Isadora na varanda. Seus olhos se estreitaram enquanto a estudava, e ela viu desaprovação imediata em sua expressão. E esta é sua nova distração? A palavra foi pronunciada com desprezo óbvio. Manuel seguiu o olhar do coronel e empalideceu ao ver Isadora ali, percebendo que ela havia ouvido toda a conversa. Isadora não tem nada a ver com isso. Não tem? Uma jovem bonita instalada em sua casa enquanto seus filhos apodrecem em um internato? Que conveniente. Cuidado com suas palavras, Augusto. Cuidado nada. Você acha que Helena aprovaria isso? Você substituindo a família dela por... Ele gesticulou desprezivelmente na direção de Isadora. Pare. A voz de Manuel estava gelada. Você passou do limite. Eu passei do limite? Você abandonou seus filhos, Manuel. Deixou os órfãos de pai e mãe porque não consegue superar sua culpa e agora está aqui brincando de casinha com uma garota jovem o suficiente para... Sai da minha propriedade! Manuel rugiu, dando um passo ameaçador na direção do coronel. Coronel Augusto não recuou, mas sua postura ficou ainda mais rígida. Vou embora. Mas saiba que se você não trouxer Pedro e Paula para casa até o final do mês, vou buscar a guarda legal deles. Não vou permitir que continue destruindo o futuro dessas crianças por causa de sua covardia. Ele se virou e caminhou de volta para o carro, mas parou e olhou para Isadora uma última vez. E você, mocinha? Talvez devesse perguntar para seu namorado por que ele escolheu trabalho ao invés de família uma vez e está fazendo a mesma coisa novamente. O coronel entrou no carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio devastador em seu rastro. Manuel permaneceu imóvel no meio do pátio, com os punhos cerrados e a respiração pesada. Quando finalmente se virou para olhar para Isadora, ela viu em seus olhos uma mistura de dor, vergonha e algo que parecia terror. Manuel, ela começou, mas ele a interrompeu. Não. Sua voz estava morta, esvaziada de toda a emoção. Não diga nada. Ele caminhou para dentro da casa, passando por ela na varanda sem olhá-la, e Isadora ouviu a porta do escritório bater com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Ela ficou sozinha na varanda por horas, processando tudo o que havia descoberto. Manuel tinha 2 filhos pequenos, gêmeos de cerca de 5 anos, que estavam vivendo em um internato porque o pai não conseguia superar a culpa pela morte da mãe. A tragédia que havia destruído sua vida era ainda mais profunda do que ela imaginara. Quando a noite caiu, Manuel ainda não havia saído do escritório. Carmen serviu o jantar apenas para Isadora, com uma expressão preocupada que deixava claro que também havia ouvido a discussão. Ele fica assim às vezes, a governanta disse suavemente. Quando alguém menciona as crianças ou... Ela se fecha completamente como se fosse uma tartaruga recolhendo a cabeça. As crianças, elas realmente estão em um internato? Carmen assentiu tristemente. Pedro e Paula, 2 anjinhos que eram a alegria desta casa. Depois do acidente... Bem, o senhor Manuel não conseguia nem olhar para eles sem se despedaçar. Disse que seria melhor para todos se eles fossem estudar em um bom colégio. Há quanto tempo? Quase 2 anos. Eles vêm para casa apenas no Natal e aniversário, e mesmo assim o senhor Manuel fica tenso, distante. É de partir o coração.
Isadora sentiu uma raiva crescente, mas não direcionada a Manuel. Era a raiva da situação, da crueldade do destino, da forma como a dor pode transformar amor em medo e proteção em abandono. Por volta das 10 da noite, ela decidiu confrontá-lo. A porta do escritório estava fechada, mas não trancada. Manuel estava sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, com uma garrafa de uísque e um copo vazio na frente dele, mas ela percebeu que ele não havia bebido. Estava apenas olhando para uma fotografia que segurava nas mãos. Manuel, ele não levantou os olhos da foto. Você deveria ir embora. Deveria? Agora você sabe a verdade. Sabe que tipo de homem eu sou. Alguém que abandona os próprios filhos quando eles mais precisam dele. Isadora se aproximou devagar e conseguiu ver a fotografia. Era uma família feliz. Manuel mais jovem, uma mulher loira e bonita, e duas crianças pequenas e sorridentes. Todos radiavam felicidade genuína. Eu vejo um homem que ama tantos filhos que está se sacrificando para protegê-los. Manuel finalmente a olhou, e ela viu lágrimas contidas em seus olhos. Você não entende. Eu matei a mãe deles. Você não matou ninguém, foi um acidente. Foi minha negligência, minha obsessão com o trabalho, minha incapacidade de priorizar o que realmente importava. Ele colocou a foto na mesa com cuidado excessivo. Helena me implorava para irmos jantar juntos naquela noite. Era aniversário de namoro, mas eu tinha uma apresentação importante no dia seguinte e você não pode prever o futuro. Não pode saber que uma escolha cotidiana vai resultar em tragédia. Posso saber que meus filhos merecem algo melhor do que um pai que os olha e vê apenas lembrança constante de sua própria falha. Isadora sentiu o coração se partindo pela dor dele, mas também pela injustiça daquela autopunição. O que você acha que Helena queria para Pedro e Paula? Queria que eles crescessem com amor, atenção, que fossem prioridade sempre. E você acha que ela queria que eles crescessem sem pai? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Manuel fechou os olhos, como se estivesse lutando contra uma dor física. Ela os adorava, ele sussurrou. Cantava para eles todas as noites, inventava histórias, fazia vozes diferentes para cada personagem. A casa era cheia de risadas quando ela estava aqui. E pode ser novamente. Não. Ele balançou a cabeça. Eu não sei como ser pai sem ela. Não sei como dar a eles o que ela dava. Cada vez que olho para Pedro, vejo os olhos dela. Cada vez que Paula sorri, é o sorriso de Helena. Então você honra a memória dela amando-os, não os privando de amor. Manuel a olhou por longos momentos, e ela viu uma batalha épica acontecendo em seus olhos, entre a culpa que o consumia e o amor pelos filhos que ele havia tentado enterrar. Eles merecem melhor do que eu posso oferecer. Eles merecem o pai deles, com todas suas falhas, medos e culpa. Porque amor imperfeito ainda é amor, e é infinitamente melhor que ausência. As palavras de Isadora ecoaram no escritório silencioso, carregadas de uma verdade que ele não conseguia mais negar. Pela primeira vez desde o acidente, Manuel se permitiu imaginar como seria ter Pedro e Paula de volta em casa, enchendo a fazenda com vida e risadas novamente. Você não entende no que está se metendo, ele disse finalmente. Se eu trouxer as crianças para casa, tudo muda. Esta coisa entre nós, este tempo que passamos juntos, tudo ficará diferente. Eu sei. Você acha que está pronta para isso? Para dois filhos traumatizados que perderam a mãe e se sentem abandonados pelo pai? Para noites sem dormir, choros, birras, para toda a complexidade de tentar reconstruir uma família fragmentada? Isadora olhou nos olhos dele e viu medo, esperança e um amor desesperado que ele havia tentado sufocar por 2 anos. Traga eles para casa, Manuel. Traga Pedro e Paula para casa. A ligação para a escola foi feita numa manhã de maio, e Isadora jamais esqueceria a expressão no rosto de Manuel enquanto ele falava com a diretora. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o telefone, e sua voz oscilava entre determinação e pânico mal contido. Gostaria de buscar Pedro e Paula Antunes no próximo final de semana, ele disse, e depois fez uma pausa longa enquanto escutava a resposta. Sim, definitivamente. Eles vão voltar para casa. Quando desligou, permaneceu imóvel por longos minutos, como se estivesse processando a magnitude do que acabara de fazer.
Isadora se aproximou e tocou suavemente seu ombro. Vai dar tudo certo. E se eu não conseguir? E se eu olhar para eles e... Sua voz falhou. Então vamos descobrir juntos como conseguir. O nós naquela frase não passou despercebido a nenhum dos dois. E Manuel a olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Os preparativos para a chegada das crianças transformaram a casa grande. Carmen trabalhou como uma mulher possuída, limpando quartos que haviam sido fechados por 2 anos, trocando lençóis, organizando brinquedos que estavam guardados em caixas no sótão. Isadora a ajudou no que podia, ainda usando muletas, mas determinada a participar da transformação daquele ambiente. Os quartos deles ficavam como? Perguntou enquanto observava Carmen pendurar cortinas coloridas na janela do quarto que seria de Paula. Pedro sempre gostou de azul e tinha uma coleção de carrinhos que o deixava maluco de alegria. Paula. Carmen sorriu com ternura. Paula era apaixonada por cavalos e pela cor rosa. Vivia pedindo para o pai levá-la para ver os potros no pasto. A informação fez o coração de Isadora se apertar. Uma menina apaixonada por cavalos, criada numa fazenda, que havia sido separada de tudo que amava no momento em que mais precisava de conforto. Quando o dia finalmente chegou, Manuel vestiu sua melhor camisa e dirigiu até a escola em Uberaba com uma tensão visível em cada movimento. Isadora ofereceu acompanhá-lo, mas ele recusou. Preciso fazer isso sozinho. Pelo menos a primeira parte. Ela compreendeu, mas ficou na varanda da casa, observando a estrada até que a caminhonete desapareceu na curva. As próximas 3 horas pareceram eternas. Quando finalmente ouviu o som do motor voltando, Isadora sentiu o coração acelerar. Pela janela do quarto, ela observou Manuel descer da caminhonete e abrir as portas traseiras. Primeiro saiu um menino, Pedro, obviamente, que correu para o pai com uma energia que fazia lembrar um filhote de cachorro feliz por reencontrar o dono. Manuel o pegou nos braços, e mesmo à distância, Isadora podia ver a emoção tomando conta dele. Paula desceu mais devagar, olhando ao redor da fazenda como se estivesse redescobrindo um lugar que pertencia ao passado. Ela era uma miniatura delicada, com cabelos castanhos claros presos em 2 tranças e vestindo um vestido azul marinho que sugeria uniformidade escolar. Sua postura era cautelosa, como a de um animal ferido que não tem certeza se o ambiente é seguro. Isadora desceu para recebê-los, mas ficou discreta na varanda, permitindo que Manuel tivesse alguns momentos a sós com os filhos. "Pai, a casa está igualzinha!" Pedro exclamou, correndo de um lado para outro do pátio. "E os cavalos?" "Posso ver os cavalos? E o Tempestade? Ele ainda está aqui?" A torrente de perguntas e energia fez Manuel sorrir pela primeira vez em semanas, mas Isadora notou que ele mantinha os olhos principalmente em Pedro, como se ainda estivesse lutando para olhar diretamente para Paula. "Todos os cavalos estão aqui", ele respondeu. "Você pode vê-los depois que se instalarem nos quartos." Foi então que Pedro notou Isadora na varanda. "Quem é ela?" perguntou com a curiosidade direta das crianças. Manuel hesitou por um momento antes de responder. "Esta é Isadora. Ela é veterinária e está nos ajudando com os cavalos." Paula levantou os olhos pela primeira vez desde que chegara, estudando Isadora com uma intensidade perturbadora para uma criança de 5 anos. Havia inteligência naqueles olhos castanhos, mas também uma guarda que partia o coração. Isadora desceu os degraus cuidadosamente com suas muletas e se aproximou devagar. "Oi, Pedro. Oi, Paula. É muito bom finalmente conhecer vocês. Seu pai fala de vocês o tempo todo." A última frase era uma mentira piedosa. Manuel mal havia mencionado os filhos nas conversas que tiveram, mas ela viu a forma como os olhos de ambas as crianças se iluminaram ligeiramente com a informação. "Você machucou a perna?" Pedro perguntou apontando para o gesso. "Machuquei tentando ajudar um touro que estava preso em arame farpado." "Você ajuda animais?" A pergunta veio de Paula, e foi a primeira vez que ela falou desde que chegaram. "Sim, principalmente cavalos e gado, mas ajudo qualquer animal que esteja precisando." Paula assentiu ligeiramente, como se aquela resposta tivesse passado em algum teste interno que ela havia aplicado.
Os primeiros dias foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. Pedro, como Carmen havia previsto, grudou em Manuel como uma sombra, seguindo-o por toda a fazenda, fazendo perguntas incessantes sobre cada aspecto da vida rural, tentando recuperar 2 anos de ausência paterna em questão de horas. Pai, posso ajudar a dar comida para os bezerros? Pai, você pode me ensinar a montar? Pai, lembra quando a gente plantou milho juntos? Podemos fazer de novo? Manuel respondia com paciência crescente, mas Isadora podia ver o peso emocional que cada pai carregava para ele. Era como se cada palavra fosse uma pequena punhalada de culpa e amor misturados. Paula era o oposto, observadora, cautelosa, mantendo uma distância emocional segura. Ela seguia as atividades diárias sem reclamar, mas havia uma qualidade de quem está apenas de passagem em seus movimentos, como se não quisesse se apegar demais a nada que pudesse ser tirado dela novamente. Foi Isadora quem primeiro conseguiu quebrar a barreira com ela. Numa tarde, encontrou Paula sentada sozinha no pasto próximo à casa, observando os cavalos pastando. "Posso fazer companhia?" perguntou, sentando-se na cerca próxima. Paula deu de ombros, que Isadora interpretou como um sim. "Qual cavalo você mais gosta?" "Aquela égua branca." Paula apontou para uma égua árabe de pelagem branca como neve. "Como ela se chama?" "Estrela. Ela é especial porque teve um potro há algumas semanas." "Onde está o potro?" "Vem comigo, vou mostrar." Elas caminharam juntas até o pasto onde a égua pastava com seu filhote, um potrinho de pelagem baia que não se afastava muito da mãe. Paula observou a dupla com uma intensidade que fez Isadora suspeitar de que havia algo mais profundo acontecendo ali. "Eles ficam sempre juntos?" Paula perguntou suavemente. "Sim, especialmente quando o potro é novinho assim. A mãe precisa cuidar dele, protegê-lo, ensinar tudo o que ele precisa saber. E se a mãe... E se alguma coisa acontecer com a mãe?" A pergunta veio carregada de uma dor que fez Isadora segurar a respiração. Ela se abaixou para ficar na altura de Paula, olhando diretamente nos olhos da menina. Se algo acontecer com a mãe, outras pessoas que amam o potro vão cuidar dele. O pai, os avós, pessoas especiais que querem ver o potro crescer forte e feliz. Paula a estudou por longos segundos, mas ele vai sentir saudade dela para sempre. "Vai." Isadora concordou honestamente. "Mas a saudade não significa que ele não pode ser feliz novamente, ou que não pode amar outras pessoas que cuidam dele." A conversa marcou o início de uma mudança sutil, mas significativa. Paula começou a procurar Isadora para pequenas conversas, geralmente sobre os animais da fazenda, mas gradualmente se expandindo para outros assuntos. Manuel notou a transformação e demonstrou uma gratidão silenciosa que se manifestava em olhares prolongados e pequenos gestos de carinho. O verdadeiro teste chegou no final de julho, quando Manuel decidiu retomar uma antiga tradição da fazenda, a festa junina anual para funcionários e vizinhos. "Não sei se é uma boa ideia", ele confessou a Isadora numa noite depois que as crianças haviam dormido. "A última vez que fizemos foi antes do acidente. Helena organizava tudo." "Então, talvez seja exatamente por isso que devemos fazer", ela respondeu. "Para mostrar às crianças que a vida pode incluir alegria novamente, sem desrespeitar a memória dela." A preparação da festa se tornou um projeto familiar. Pedro se envolveu com entusiasmo total, ajudando a decorar o galpão principal com bandeirinhas coloridas e organizando os jogos tradicionais. Paula participava mais discretamente, mas Isadora notou que ela prestava atenção especial aos preparativos de comida, especialmente quando Carmen mencionava receitas que Dona Helena costumava fazer. "Posso aprender a fazer pão de açúcar?" Paula perguntou numa tarde, surpreendendo todos com a iniciativa. Carmen quase chorou ao ouvir a pergunta. "Claro, minha filha. Sua mãe fazia o melhor pão de açúcar da região." Isadora observou Manuel durante essa conversa e viu uma tempestade de emoções passar por seu rosto. Dor, amor, uma saudade devastadora, mas também, pela primeira vez, algo que parecia gratidão por ter aquelas conexões vivas com Helena. A noite da festa chegou com céu estrelado e brisa fresca.
O galpão estava transformado, cheio de vizinhos e funcionários que haviam conhecido Pedro e Paula antes da tragédia. Havia quadrilha, comida tradicional e uma energia alegre que parecia trazer vida nova àqueles espaços. Isadora observou Manuel durante toda a noite, notando como ele gradualmente relaxava conforme via as crianças se divertindo. Pedro dançava a quadrilha com entusiasmo infantil, tropeçando nos próprios pés, mas rindo sem parar. Paula estava mais reservada, mas participava dos jogos e até sorriu algumas vezes. O momento mais significativo veio quando João Batista, ligeiramente embriagado pela cachaça, pegou uma sanfona e começou a tocar uma música melancólica que falava sobre saudade e recomeços. Manuel estava conversando com alguns vizinhos quando Paula se aproximou dele e, com uma naturalidade que fez o coração de Isadora acelerar, pegou na mão do pai. "Você está se divertindo, pai?" A pergunta simples teve um impacto devastador. Manuel olhou para a filha. Realmente olhou para ela pela primeira vez desde que chegaram, e Isadora viu lágrimas se formarem em seus olhos. "Estou, filha. Estou me divertindo." "Eu também." Paula hesitou por um momento. "A mamãe gostaria que a gente se divertisse?" A pergunta fez o galpão inteiro parecer ficar em silêncio, embora a música continuasse. Manuel se abaixou para ficar na altura da filha, segurou suas duas mãos pequenas nas suas. "Sua mãe adoraria ver vocês felizes." Era o que ela mais queria no mundo inteiro. "Então tá bom que a gente seja feliz de novo." A simplicidade profunda daquela observação quebrou as últimas barreiras que Manuel havia construído ao redor do coração. Ele puxou Paula para um abraço apertado e, pela primeira vez desde o acidente, permitiu-se chorar abertamente. Não lágrimas de culpa ou dor, mas lágrimas de amor e reconexão. Pedro, percebendo o momento emocional, correu para se juntar ao abraço, e os três ficaram ali no meio da festa, reconectando-se como família. Isadora assistiu à cena de uma distância respeitosa, sentindo uma mistura de alegria e melancolia. Ela havia ajudado a reunir aquela família, mas observando-os juntos também se deu conta de que talvez seu papel na vida deles estivesse chegando ao fim. Eles estavam se curando, se reconectando, e talvez não precisassem mais dela. Foi quando Paula olhou por cima do ombro do pai e a chamou. "Isadora, vem cá. Você também faz parte da família agora." A frase fez todos olharem para ela, e Isadora sentiu o rosto corar. Manuel a olhou com uma expressão que era um convite e uma pergunta ao mesmo tempo, e ela percebeu que talvez seu papel na vida deles não estivesse terminando, talvez estivesse apenas começando. Ela se juntou ao abraço familiar, e pela primeira vez desde que chegara à fazenda São Miguel, sentiu que realmente pertencia àquele lugar, àquelas pessoas, aquela nova versão de família que estava se formando a partir da cura de feridas antigas. A festa continuou até altas horas, mas agora havia uma leveza no ar que não existia quando a noite começou. A família Antunes estava se reconstituindo, não como era antes, mas como algo novo, mais forte por ter passado pela tempestade e escolhido se manter unida do outro lado. Agosto trouxe consigo uma rotina familiar que Isadora jamais imaginara possível quando chegou pela primeira vez à fazenda São Miguel. As manhãs começavam cedo, com Pedro correndo descalço pelos corredores da casa grande, sempre em busca do pai para acompanhá-lo nas tarefas matinais. Paula havia desenvolvido o hábito de aparecer na cozinha antes mesmo de Carmen acordar, sentando-se silenciosamente à mesa grande de madeira, esperando o café da manhã, enquanto observava o movimento da fazenda pela janela. Isadora, já livre do gesso, mas ainda em processo de fortalecimento do tornozelo, havia se tornado parte natural daquela dinâmica. Ela auxiliava Manuel com os cavalos, supervisionava os cuidados veterinários de todo o rebanho e, gradualmente, assumira o papel de ponte emocional entre pai e filhos, quando as feridas antigas ainda se manifestavam em momentos inesperados. Foi numa manhã particularmente quente que a primeira grande crise pós-reunificação aconteceu. Pedro estava ajudando Manuel a verificar o gado no pasto sul quando tropeçou e caiu, raspando o joelho numa pedra. O ferimento era superficial, mas o menino começou a chorar chamando pela mãe. Não pelo pai,
mas especificamente por Helena. Eu quero a mamãe. Quando a mamãe ia voltar? Ela sempre cuidava dos meus machucados. Manuel ficou paralisado. Isadora, que estava próxima verificando uma cerca, viu a expressão de pânico completo tomar conta do rosto dele. Era como se toda a progresso emocional das últimas semanas tivesse desaparecido instantaneamente, e ele voltasse a ser o homem destroçado que havia abandonado os filhos 2 anos antes. Pedro, pai vai cuidar de você, ele disse com voz trêmula, mas o menino só chorava mais alto. Não, quero a mamãe, por que ela não vem? Por que ela não vem cuidar de mim? A pergunta ecoou pelo pasto como uma acusação, e Isadora viu Manuel recuar fisicamente, como se tivesse levado um soco. Suas mãos tremiam enquanto tentava se aproximar do filho, mas Pedro se afastou, ainda soluçando. Foi nesse momento que Paula apareceu, correndo pelo pasto, com a determinação de quem tinha uma missão. Ela se ajoelhou ao lado do irmão e, com uma maturidade impressionante para seus 5 anos, segurou o rosto dele entre as mãos pequenas. Pedro, a mamãe não pode vir porque ela teve que ir para o céu. Lembra? A Carmen explicou para a gente. Sua voz era suave, mas firme. Mas o papai está aqui, e a Isadora também. Eles vão cuidar do seu joelho. Mas eu quero a mamãe. Eu sei, eu também quero. Mas sabe o que a mamãe faria se estivesse aqui? Pedro balançou a cabeça, ainda soluçando. Ela ia limpar seu machucado, colocar um curativo bonito e depois ia te dar um beijinho mágico que fazia a dor passar. Não é, papai? Paula olhou para Manuel e Isadora viu uma súplica silenciosa nos olhos da menina. Ela estava pedindo para o pai ser pai, para assumir o papel que Helena havia deixado. Manuel se abaixou lentamente, ainda trêmulo, mas com determinação crescente. É verdade, Pedro. Sua mãe sempre fazia isso. Sua voz ficou mais firme. E se você deixar, eu posso fazer igual. Pedro hesitou, olhando entre o pai e a irmã, e finalmente assentiu. Manuel limpou o ferimento com cuidado, aplicou o curativo, e depois, seguindo a tradição que Helena havia estabelecido, beijou suavemente o joelho machucado. Pronto, beijinho mágico do papai. Pedro parou de chorar e olhou para o curativo. Funciona igual ao da mamãe? Funciona, Manuel respondeu com convicção crescente. Porque o amor é que faz a mágica funcionar. A crise passou, mas deixou marca em todos eles. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Manuel procurou Isadora na varanda onde ela costumava ficar lendo antes de dormir. Obrigado, ele disse simplesmente, sentando-se na cadeira ao lado da dela. Eu não fiz nada. Foi Paula quem salvou a situação. Você tem estado aqui todos os dias, em cada crise, em cada momento difícil. Você tem sido... Ele parou, procurando as palavras certas. Você tem sido o que esta família precisava. Isadora sentiu o coração acelerar com a intensidade em sua voz. Manuel, eu sei que não temos falado sobre nós, sobre o que está acontecendo entre a gente. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas eu preciso que você saiba que o que sinto por você não precisa falar agora. Ela interrompeu suavemente. Eu entendo que você tem outras prioridades. Tenho. As crianças são minha prioridade absoluta. Ele a olhou diretamente. Mas isso não significa que não há espaço para mais nada em minha vida. Para mais ninguém. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de promessa e possibilidade. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por uma veterinária teimosa que invadiu minha propriedade e mudou completamente minha vida. Manuel sorriu, um sorriso genuíno que ela não via há semanas. E estou dizendo que gostaria de saber se ela sente algo parecido por um fazendeiro complicado, com 2 filhos e um passado difícil. Isadora riu através das lágrimas. Acho que ela se apaixonou perdidamente por ele no primeiro dia que o conheceu. Manuel se levantou e estendeu a mão para ela. Então, talvez devêssemos parar de fingir que isso é só temporário. Ela pegou a mão dele e se levantou, e pela primeira vez, desde que se conheceram, eles se beijaram. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança, mas também de respeito pelas crianças que dormiam no andar de cima,
e pela memória da mulher que havia vindo antes dela. Quando se separaram, Manuel apoiou a testa na dela. Você tem certeza de que quer isso? Uma vida aqui, com toda a complexidade que isso envolve? Tenho absoluta certeza. Mesmo sabendo que haverá dias difíceis, que as crianças ainda vão ter crises, que eu ainda vou tropeçar em momentos de insegurança, especialmente por isso, Isadora sorriu. Famílias são feitas de dias difíceis superados juntos. A conversa foi interrompida por passos pequenos descendo a escada. Paula apareceu na varanda, esfregando os olhos sonolentos. Eu tive um pesadelo, ela disse com voz pequena. Sem hesitar, Isadora se abaixou e abriu os braços. Quer contar para a gente? Paula correu para seus braços e se aconchegou. Sonhei que você ia embora igual a mamãe foi. O medo na voz da menina partiu o coração de Isadora. Ela olhou para Manuel por cima da cabeça de Paula e viu a mesma preocupação refletida em seus olhos. Paula, olha para mim, Isadora disse suavemente, fazendo a menina encontrar seus olhos. Eu não vou embora. Não como sua mãe foi. Eu escolho ficar aqui com vocês. Promete? Prometo. Manuel se juntou a elas, criando um círculo protetor ao redor de Paula. Isadora vai ficar conosco, filha. Ela vai fazer parte da nossa família. Como uma nova mamãe? A pergunta fez os dois adultos congelarem. Era território delicado, cheio de minas emocionais. Como uma pessoa muito especial que ama você e Pedro e que vai cuidar de vocês junto com papai, Isadora respondeu cuidadosamente. Paula assentiu, parecendo satisfeita com a explicação. Posso dormir com vocês hoje? Claro, Manuel respondeu imediatamente. Eles subiram juntos e Paula se acomodou entre os dois na cama grande do quarto principal. Um arranjo temporário que acabou virando tradição nas noites quando as crianças precisavam de segurança extra. Setembro chegou com as primeiras chuvas da estação, transformando os pastos em tapetes verdes exuberantes. A fazenda prosperava sob a gestão cuidadosa de Manuel, e a presença de Isadora havia trazido melhorias significativas no manejo veterinário, que resultaram em indicadores de saúde animal excepcionais. Foi durante uma tarde chuvosa que o telefonema chegou. Isadora estava na biblioteca, ajudando Pedro com uma lição de casa improvisada, já que as crianças ainda não haviam retornado à escola regular, quando o telefone tocou. Manuel atendeu no escritório, e ela pôde ouvir o tom gradualmente mais tenso da conversa. Não, doutor. Ela está bem aqui. Como assim, urgente? Entendo. Sim, ela pode falar. Manuel apareceu na biblioteca com uma expressão preocupada. Isadora, é para você, doutor. Fernandes, da universidade. O coração de Isadora acelerou. Dr. Fernandes era seu orientador acadêmico e uma ligação dele raramente trazia notícias comuns. Isadora, que bom ouvir sua voz. A alegria na voz do professor era evidente. Tenho uma notícia fantástica. Lembra daquela bolsa de pós-graduação que você havia se candidatado antes das férias? A bolsa integral para mestrado em bovinos na USP? Lembro, ela respondeu, embora a memória parecesse vir de uma vida passada. Você foi aprovada. É uma oportunidade única. 2 anos de mestrado com enfoque em reprodução e melhoramento genético, com possibilidade de doutorado direto. O programa começa em março. Isadora sentiu o mundo girar ao redor dela. Essa bolsa havia sido um sonho distante quando se candidatara 6 meses antes. Agora parecia uma intrusão de um futuro que ela não queria mais. Dr. Fernandes, eu preciso pensar. Pensar? Isadora, essa é uma das bolsas mais concorridas do país. Sua pesquisa sobre resistência parasitária foi o que chamou a atenção da banca. É exatamente o que você sempre quis. Era exatamente o que ela sempre havia querido. Antes de conhecer Manuel, antes das crianças, antes de descobrir que amor e família podiam ser mais importantes que carreiras brilhantes. Posso dar uma resposta até quando? Você tem 1 semana, mas Isadora, não deixe essa oportunidade passar. Você tem talento demais para desperdiçar em... Ela desligou antes que ele terminasse a frase. Através da janela, podia ver Manuel no curral, ensinando Pedro a laçar com uma corda pequena adaptada para crianças. Paula estava sentada na cerca, aplaudindo cada tentativa do irmão. A cena era perfeita em sua simplicidade doméstica.
Notícias ruins? Manuel perguntou quando ela voltou à biblioteca. Não, boas, na verdade. Ela forçou um sorriso. Uma oportunidade de mestrado. Que maravilha! A alegria dele era genuína, sem sombra de egoísmo. Onde? São Paulo. O sorriso desapareceu lentamente do rosto de Manuel, substituído por uma compreensão dolorosa. Ah, é só por 2 anos, ela disse rapidamente, embora não tivesse certeza se estava tentando convencer ele ou a si mesma. 2 anos. Manuel repetiu as palavras como se estivesse testando seu sabor. E depois? Depois, não sei. Dependeria de muita coisa. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, o peso da decisão que ela precisava tomar pairando entre eles como uma nuvem de tempestade. Você vai aceitar, ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Eu não sei. Isadora, essa é sua carreira. É seu futuro. Meu futuro está aqui. Não. Manuel balançou a cabeça firmemente. Seu futuro é se tornar a veterinária brilhante que você sempre sonhou ser. Essa oportunidade apareceu tarde demais. Não apareceu. Você merece isso. Trabalhou para isso. Isadora o olhou, tentando entender por que ele estava essencialmente a empurrando para longe quando ambos haviam acabado de descobrir o que significavam um para o outro. E nós? E as crianças? As crianças vão entender. E nós? Sua voz falhou ligeiramente. Nós vamos descobrir um jeito. Mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Havia medo, e talvez até mesmo resignação, como se ele já estivesse se preparando para perdê-la. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles conversaram até o amanhecer sobre sonhos, sacrifícios e sobre como o amor, às vezes, exige escolhas impossíveis. Manuel insistiu que ela deveria aceitar a bolsa, enquanto Isadora lutava entre o futuro profissional que havia planejado e a vida que havia descoberto querer. Se você ficar por mim, sempre vai se perguntar como teria sido, ele disse quando o sol começou a nascer, e eu não posso viver sabendo que te privei de seus sonhos. E se eu for, sempre vou me perguntar como teria sido nossa vida aqui. Então temos um problema, ele sussurrou, puxando-a para mais perto. A semana que se seguiu foi torture. Isadora oscilava entre aceitar a bolsa e recusar definitivamente. As crianças perceberam a tensão, embora não compreendessem completamente sua origem. Pedro ficou mais grudento, como se intuitivamente sentisse que mudanças estavam vindo. Paula simplesmente a observava, com aqueles olhos inteligentes, como se estivesse tentando ler o futuro no rosto dela. Foi Paula quem, no final, trouxe clareza para a situação. Você vai embora, não é? Perguntou numa tarde, encontrando Isadora sozinha na varanda. Eu não sei, querida. Se você for, você volta. A pergunta simples cortou direto ao cerne do problema. Isadora se abaixou para ficar na altura da menina. Se eu for, sempre vou querer voltar para vocês. Então você tem que ir. Por quê? Porque senão, você sempre vai se perguntar. E pessoas que sempre se perguntam ficam tristes. Paula segurou na mão dela. A mamãe sempre dizia que quando a gente ama alguém de verdade, quer que eles sejam felizes, mesmo que seja longe da gente. A sabedoria infantil trouxe lágrimas aos olhos de Isadora. Naquela noite, ela tomou sua decisão. A decisão de aceitar a bolsa foi anunciada numa manhã fria de outubro, durante o café da manhã. Isadora havia ensaiado as palavras durante toda a madrugada, mas quando chegou o momento de falar, elas saíram mais trêmulas do que ela gostaria. Preciso contar uma coisa para vocês, começou, observando os rostos ao redor da mesa. Pedro parou de comer seu pão de açúcar no meio do caminho para a boca. Paula baixou o copo de leite lentamente. Manuel manteve os olhos fixos na xícara de café, mas ela viu suas mãos se apertarem ligeiramente. Vou estudar fora por um tempo. É uma oportunidade muito importante para minha carreira. Estudar onde? Pedro perguntou com a voz pequena. Em São Paulo. É um curso especial sobre cuidar de animais grandes, como os nossos cavalos e bois. Por quanto tempo? Paula já sabia a resposta. Tinha estado presente em parte das conversas tensas dos últimos dias. 2 anos. O silêncio que se seguiu foi devastador. Pedro começou a chorar silenciosamente,
e Paula simplesmente assentiu como se tivesse esperado aquela notícia. Manuel finalmente levantou os olhos e Isadora viu neles uma mistura de dor e algo que se parecia com orgulho. "Quando você vai?" Ele perguntou com voz controlada. "Em março." "Ainda falta muito tempo." Carmen interveio rapidamente, percebendo a tensão. "Muita coisa pode acontecer até lá." Mas todos sabiam que a decisão estava tomada e que os próximos meses seriam uma lenta preparação para uma despedida que ninguém queria enfrentar. Os meses que se seguiram foram agridoces. Isadora se dedicou intensamente aos preparativos profissionais, organizando a transferência de cuidados veterinários da fazenda, treinando um substituto temporário, documentando todos os protocolos que havia estabelecido. Mas, paradoxalmente, também foram os meses em que ela se sentiu mais conectada à família Antunes. Pedro se tornou sua sombra, seguindo-a em cada tarefa, como se quisesse absorver o máximo possível de sua presença antes da partida. Paula, por sua vez, desenvolveu um projeto secreto. Estava criando um livro de memórias com fotos e desenhos de tudo o que faziam juntos. "Para você não esquecer da gente quando estiver longe", explicou uma tarde, mostrando páginas cuidadosamente decoradas com desenhos de cavalos da casa grande e da família reunida. Manuel mantinha uma fachada de apoio e encorajamento durante o dia, mas Isadora percebia a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos a seguiam quando pensava que ela não estava olhando, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Foi em dezembro, durante os preparativos para o Natal, que a primeira reviravolta aconteceu. Isadora estava embalando presentes na biblioteca quando recebeu uma ligação de Dr. Fernandes. A conversa começou rotineiramente, discutindo detalhes administrativos da bolsa, mas gradualmente tomou uma direção inesperada. "Isadora, preciso falar sobre seu projeto de pesquisa", ele disse. "Sua proposta sobre resistência parasitária e manejo sustentável tem chamado atenção em círculos internacionais." "Como assim?" "A Embrapa está interessada em financiar uma pesquisa de campo extensiva sobre o tema. Seria um projeto piloto numa fazenda modelo, com acompanhamento de 2 anos. O coração de Isadora acelerou. "Uma fazenda modelo onde?" "Preferivelmente em Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro. Eles querem replicar as condições reais onde você fez suas descobertas iniciais." As implicações da proposta atingiram Isadora como um raio. "Dr. Fernandes, isso significa que eu poderia fazer minha pesquisa de mestrado aqui?" "Mais que isso. Significa que você poderia fazer história na veterinária brasileira, desenvolvendo protocolos que serão aplicados nacionalmente." A empolgação na voz dele era palpável. "É claro, precisaríamos da cooperação total da fazenda, onde você desenvolveu seus métodos." Isadora olhou pela janela da biblioteca, vendo Manuel e as crianças decorando uma árvore de Natal no pátio. Pedro estava tentando alcançar os galhos mais altos, enquanto Paula organizava meticulosamente os enfeites por cor. Manuel supervisionava tudo com um sorriso genuíno que ela não via há semanas. "Preciso conversar com os proprietários da fazenda", ela disse, mal conseguindo controlar a emoção na voz. "Claro, mas Isadora, essa oportunidade é única. Se conseguirmos essa parceria, você não apenas fará seu mestrado, mas estará na vanguarda de uma revolução no manejo veterinário nacional." Quando desligou, Isadora precisou se sentar por um momento para processar a informação. Era possível que ela pudesse ter as duas coisas: a carreira acadêmica brilhante e a vida em família que havia aprendido a amar. Ela encontrou Manuel sozinho no estábulo principal, verificando tempestade antes do anoitecer. O garanhão havia se tornado não apenas completamente curado, mas um dos reprodutores mais requisitados da região. "Preciso falar com você", ela disse, e algo em sua voz fez ele parar imediatamente o que estava fazendo. Ela explicou a proposta da Embrapa, detalhando como a Fazenda São Miguel poderia se tornar um centro de referência nacional, como os protocolos que eles haviam desenvolvido juntos poderiam impactar positivamente fazendas em todo o país. "É incrível", Manuel disse quando ela terminou. "É exatamente o reconhecimento que seu trabalho merece." "Manuel, isso significa que eu não precisaria ir para São Paulo."
Significa que você teria sua carreira acadêmica aqui. Significa que eu poderia ficar. Eles se olharam por longos momentos, e Isadora viu esperança lutando contra a cautela nos olhos dele. Você tem certeza de que é isso que quer? Não por mim, não pelas crianças, mas por você? A pergunta era justa. Isadora havia passado os últimos meses se questionando sobre sacrifícios e escolhas, e agora precisava ter absoluta certeza de suas motivações. Quero fazer diferença na veterinária. Quero que meu trabalho tenha impacto real na vida dos animais e das pessoas que cuidam deles. Ela fez uma pausa. E descobri que posso fazer tudo isso aqui com vocês de uma forma que seria impossível em qualquer outro lugar. E se a proposta da Embrapa não der certo? Então vamos para São Paulo juntos. A sugestão os pegou de surpresa. Manuel abriu e fechou a boca algumas vezes antes de conseguir responder. Isadora, você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Pedro, Paula e você. Podemos encontrar uma forma de isso funcionar. Eu não posso deixar a fazenda. É minha vida, meu sustento, minha responsabilidade. Então vamos fazer com que a proposta da Embrapa funcione. Naquela noite, eles trabalharam até tarde, preparando uma apresentação detalhada da fazenda, documentando todos os protocolos, resultados e o potencial de pesquisa que o local oferecia. Pedro e Paula, curiosos com toda a atividade, ajudaram organizando papéis e fazendo ilustrações do rebanho para deixar a apresentação mais bonita. A resposta da Embrapa veio em janeiro. Aprovação unânime e financiamento total para transformar a Fazenda São Miguel em um centro de pesquisa e desenvolvimento em manejo veterinário sustentável. Dra. Isadora Vasconcelos será a pesquisadora principal residente, com bolsa de mestrado pela USP e projeto de doutorado já pré-aprovado. Dr. Fernandes explicou em uma ligação eufórica. Vocês acabaram de fazer história. A comemoração foi épica. Carmen preparou um jantar festivo. João Batista trouxe seus melhores amigos da fazenda para brindar, e até mesmo Coronel Augusto apareceu para parabenizar o neto e conhecer oficialmente a nova doutora da família. Você conquistou o respeito de todo mundo aqui, o coronel disse a Isadora durante o jantar. E mais importante, devolveu meu filho para as crianças e para a vida. Foi durante a festa que Manuel pediu para falar com ela em particular. Eles saíram para a varanda, onde tudo havia começado meses antes, com suas conversas noturnas e descobertas gradativas sobre o amor. Tenho algo para você, ele disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Isadora parou. Manuel, não é o que você está pensando, ele disse rapidamente, mas sorrindo. Quer dizer, não ainda. Dentro da caixa havia um anel delicado de ouro branco com uma pequena esmeralda. Era de minha avó. Ela sempre dizia que deveria ser dado para a mulher que trouxesse alegria de volta para esta fazenda. É lindo. É uma promessa, ele explicou, colocando o anel no dedo dela. Uma promessa de que vamos construir algo bonito juntos. Quando você estiver pronta, quando eu estiver pronto, quando as crianças estiverem prontas, faremos oficial. E se já estivermos todos prontos? Manuel sorriu. Aquele sorriso devastador que havia conquistado desde o primeiro dia. Então talvez devêssemos começar a planejar um casamento. O beijo que se seguiu foi interrompido por risadinhas vindas da janela da sala. Pedro e Paula estavam espionando com sorrisos que iluminavam seus rostos. Vocês vão se casar? Pedro gritou, correndo para a varanda. Vamos, Manuel respondeu com certeza. Se a doutora Isadora aceitar virar oficialmente parte da família Antunes. Aceito, ela respondeu sem hesitação. Com uma condição. Qual? Que Pedro e Paula sejam meus ajudantes especiais na pesquisa. Precisarei de assistentes que entendam de cavalos e que saibam todos os segredos desta fazenda. As crianças gritaram de alegria e Paula correu para abraçar Isadora com força. Agora você vai ser nossa nova mamãe de verdade. A palavra nova foi escolhida cuidadosamente pela menina e todos compreenderam a sabedoria por trás dela. Helena sempre seria a primeira mãe, a mãe que estava no coração e na memória. Mas havia espaço para uma nova mamãe também, alguém que amaria e cuidaria sem tentar substituir, apenas somar.
O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples na própria fazenda, durante a festa junina anual que havia se tornado tradição. Toda a região compareceu para celebrar a união da doutora dos cavalos com o fazendeiro mais sortudo de Minas Gerais. Pedro carregou as alianças em uma almofadinha que ele mesmo havia decorado com desenhos de cavalos. Paula espalhou pétalas de rosas pelo caminho, vestindo um vestido rosa que a fazia parecer uma princesa. E quando Manuel e Isadora se beijaram como marido e mulher, Tempestade relinchou no pasto próximo, como se estivesse aprovando a união. 2 anos depois, a Fazenda São Miguel havia se tornado referência nacional em manejo veterinário sustentável. Isadora havia defendido seu mestrado com louvor máximo e iniciado o doutorado. Pedro e Paula, agora com 7 anos, estudavam em uma escola rural próxima e passavam as tardes ajudando nas pesquisas, desenvolvendo desde cedo amor pela vida no campo e pelos animais. E Manuel? Manuel havia se tornado o pai presente e amoroso que sempre fora capaz de ser. Não havia mais fantasmas do passado, assombrando sua felicidade. Apenas gratidão por ter encontrado uma segunda chance de construir uma família baseada em amor, compreensão e apoio mútuo. A vida não era perfeita. Havia dias difíceis, crises ocasionais e desafios constantes que vinham com a criação de 2 crianças e a administração de uma fazenda em crescimento. Mas era real, era genuína e era cheia do tipo de amor que cura feridas antigas e constrói futuros brilhantes. Numa tarde de domingo, Isadora encontrou uma carta que Paula havia escrito para Helena, deixada no pequeno altar que mantinham no quarto das crianças com fotos da mãe biológica. Querida mamãe Helena, queria contar que agora temos uma nova mamãe que se chama Isadora. Ela cuida dos cavalos igual você gostaria e ela ama a gente muito. O papai sorri todos os dias agora e Pedro não chora mais de noite. Eu acho que você ficaria feliz sabendo que nossa família está completa de novo. Te amo para sempre. Sua filha, Paula. Isadora leu a carta com lágrimas nos olhos, compreendendo que havia encontrado mais do que amor. Havia encontrado seu lugar no mundo, seu propósito, e uma família que era construída não apenas por sangue, mas por escolhas diárias de amar, cuidar e estar presente. Do lado de fora, o sol de mais um dia em Minas Gerais se punha sobre os pastos verdejantes da Fazenda São Miguel, iluminando uma família reunida na varanda, planejando o amanhã e agradecendo pelo hoje. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora e Manuel os tenha tocado profundamente. Como a própria Isadora descobriu, às vezes o amor chega quando menos esperamos, transformando não apenas nossos corações, mas nossas vidas inteiras. Esta jornada de cura, família e segundas chances nos lembra que nunca é tarde para recomeçar, para abrir o coração novamente e para construir felicidade sobre as fundações da dor superada. Se esta narrativa emocionante mexeu com seus sentimentos, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências sobre segundas chances e amor que supera adversidades. Nos vemos na próxima história, onde continuaremos explorando os mistérios mais profundos do coração humano. Até breve.